Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o professor Alan Borges e no vídeo de hoje a gente vai ver forças intermoleculares, as forças que mantêm as moléculas unidas, as moléculas bem juntinhas. Então é o seguinte, por que você deve aprender esse assunto? Primeiro, porque ele é muito cobrado tanto no Enem quanto nos outros vestibulares. Segundo, ele é base de muitos conteúdos da química, tanto do primeiro quanto do segundo e do terceiro ano. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Para você aprender forças intermoleculares, a primeira coisa que você deve observar quando estiver resolvendo uma questão é se a molécula desse problema é polar ou se ela é apolar. Vixe, Alan, agora lascou. Eu nunca aprendi esse negócio de polar ou apolar, nunca. Calma, filho. Pensando nisso, eu já preparei uma aula só sobre polaridade de molécula. E tanto faz se é orgânica ou inorgânica. Você pode continuar assistindo esse vídeo por inteiro, pega a ideia de forças intermoleculares, aprende tudo isso aqui. Depois você vai lá na descrição, clica no link e assiste a aula que eu já preparei. Aí você vai sim conseguir dizer quando a molécula é polar ou apolar sem problema nenhum, beleza? Então vamos voltar aqui, Você está lendo a questão, a primeira coisa que você faz o que é? Analisa se a molécula é polar ou apolar. Se a molécula for apolar, não tem nem o que pensar. A força que mantém essas moléculas unidas a gente chama de quê? De polo induzido, que também pode ser chamada de forças de London. São dois nomes para a mesma coisa, tá certo? Então tu pode chamar tanto de um como do outro. Agora, se a molécula é polar, se a molécula tem polo, se a molécula é um dipolo, cuidado com isso aí, tá bom? Dipolo significa o quê? Dois polos, duas cargas. Então, a interação que mantém suas moléculas unidas vai ser o quê? Dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Não confunda, Quando a molécula é apolar, é dipolo induzido. Foi alguém que forçou aquela situação. Quando a molécula é polar, a gente chama de dipolo-dipolo. Esses dipolos são permanentes. Eles sempre estão ali presentes na molécula, beleza? Não confunda. Agora, cuidado! Quando a molécula for polar, a molécula é polar, e na mesma molécula tem H, e o H está ligado a FON, ou seja, molécula polar com H-FON, Alan, o que diabo é H-FON? H é o hidrogênio, FON é o flúor, oxigênio, ou nitrogênio. Se na sua molécula polar existir H e esse H estiver ligado a um desses três caras aqui, se estiver ligado ao FON, essas moléculas vão ser unidas por uma força especial que a gente chama de quê? Ligação de hidrogênio. Então, bota aí na cabeça. Molécula apolar, não tem nem o que pensar, dipolo induzido. Molécula polar, vai ser dipolo-dipolo ou dipolo permanente, mas se tiver H ligado a FON, se tiver H-FON, se tiver H-FON, ela vai ser o quê? Ligação de hidrogênio. E eu digo mais, se liga nesse tipo aqui, que é o que mais cai no Enem. A maioria das questões que o Enem já cobrou sobre esse assunto aqui, a resposta era essa. Então se liga nisso, muita atenção nela, muito cuidado com ela para você não vacilar. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, eu trouxe a molécula do gás hidrogênio. Qual é a interação que mantém as moléculas de gás e hidrogênio unidas? Vamos lá. Primeira coisa, eu devo saber a polaridade dessa molécula. Gás hidrogênio é molécula apolar. Se eu estou tratando de molécula apolar, a força que mantém elas unidas é o quê? Dipolo induzido. Acabou, não tem nem o que pensar. Essa interação que existe entre uma molécula e outra de gás hidrogênio, a gente chama de dipolo induzido. Vamos para o segundo exemplo. Trouxe aqui o gás carbônico, CO2. O CO2 também é uma molécula apolar. Ai, Alan, se é molécula polar, eu já tô sabendo, é dipolo induzido, né? Exatamente, filho. Simples demais. A interação que existe entre uma molécula de CO2 com outra molécula de CO2 é dipolo induzido. Por quê? Porque o gás carbônico é uma molécula apolar. Simples assim. Exemplo 3. HCl, ácido clorídrico. O HCl é uma molécula polar. Se é molécula polar, tem duas possibilidades. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Olhar se tem H-FON. O que diabo é H-FON, Alan? H é hidrogênio. FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Tem H nessa molécula? Sim, senhor, tem H. Esse H está ligado a um desses três caras aqui? Vamos olhar? Não, está ligado ao Cl. Essa molécula tem H,
mas não está ligado a FON, ou seja, não é ligação de hidrogênio. Vai ser o quê? Dipolo ou dipolo permanente. Então pronto, dipolo permanente ou dipolo. Tranquilo? Ai, Alan, não entendi não, dá pra tu explicar de novo? Vamos, filho, dá sim, ó, presta atenção. Essa molécula a gente já sabia que ela era polar. Quando a molécula é polar, pode ser dipolo ou pode ser ligação de hidrogênio. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Analisar se na molécula tem H e se esse H tá ligado a um desses três caras aqui. A molécula tem H, beleza, obedeceu a primeira condição para ser ligação de hidrogênio. Mas esse H, para ser ligação de hidrogênio, tem que estar ligado a uma dessas três letrinhas aqui. Esse H na molécula tá ligado a uma das três? Não. Esse H tá ligado a quem? Ao Cl, que não faz parte do FON. Então, mesmo tendo H, a interação que existe entre uma molécula de ácido clorídrico e outra molécula de HCl é a chamada de polo permanente ou de polo-dipolo. No exemplo 4, a gente tem a molécula de água. A molécula de água é o principal exemplo de molécula polar. Então, presta atenção. Ai, Alan, se é molécula polar, ou é esse, ou é esse? Exatamente. Qual é o cuidado que você deve ter? Tem H-FON? Vamos olhar. Tem H e o H está ligado a quem? Ao O. O O faz parte do FON? Sim, senhor. Então aí, ó, se liga. A interação entre uma molécula de água e outra, a gente vai chamar de quê? Ligação de hidrogênio, que é a queridona do Enem. Se liga nela. Muito cuidado. Bora lá. Então aqui vai ser ligação de hidrogênio, não tem nem frescura, beleza? Então vamos agora para o exemplo 5. Presta atenção, ó. Aqui eu tenho uma molécula de água que a gente acabou de ver no exemplo 4, que é uma molécula polar. Essa molécula de água está interagindo com quem? Com um íon. Ai, Alan, que diabo é um íon? Íon são aquelas partículas que têm carga positiva ou negativa. Quando uma molécula interagir com um íon, a gente não pode dizer que é nenhum dessas aqui, porque aqui se tratam de forças entre moléculas. Um íon não é considerado uma molécula, então, ó, não pode ser nenhuma delas. Aí, Alan, como é que fica? Fácil demais. Não é uma molécula interagindo com um íon? Então, a interação vai ser íon, porque existe íon, existe partícula positiva ou negativa, e dipolo. Então, o nome dessa interação, íon-dipolo. Interação entre um íon e uma molécula. Não esqueça não que isso aqui já caiu no Enem. O nome dessa interação aqui, íon-dipolo. Então vamos agora para o exemplo 6. Observe que eu tenho uma molécula de água interagindo com um hidrocarboneto. A água é molécula polar. Hidrocarboneto, qualquer que seja ele, é molécula apolar. Quando eu tenho uma molécula polar interagindo com a molécula polar, como é que eu chamo essa interação que existe entre elas? Dipolo induzido. Só isso. Então lembrando, ó, os dois casos especiais que eu estou mostrando para você aqui, quais são? Quando tu tem o íon interagindo com a molécula, como é o nome dessa interação? Íon-dipolo. Quando tu tem uma molécula polar interagindo com outra molécula, mas que ela seja apolar, como é o nome dessa interação? Dipolo induzido. Beleza? Pois pronto, os tipos de forças intermoleculares são esses aqui, beleza? Outra coisa que você também precisa saber é que a força intermolecular ela vai interferir em algumas propriedades das moléculas, como por exemplo, ponto de ebulição e ponto de fusão. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância vai ferver. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância vai derreter. Ai, Alan, e como é que a força intermolecular interfere nisso aí? Bem simples, ó. Dependendo do tipo de força intermolecular, essa união, essa interação entre as moléculas vai ser mais forte ou mais fraca. Qual delas que tem uma interação mais fraquinha? Dipolo induzido, que é o que ocorre em moléculas apolares, tem a interação mais fraca. A mais fraca, a bichinha, coitada da bichinha velha, né? Já quando é por ligação de hidrogênio, essa interação é a mais forte que existe. Portanto, vai ser mais difícil de separar essas moléculas, vai precisar de mais energia, vai ter ponto de ebulição e ponto de fusão maior. Aí, Alan, então como é que eu aprendo? Simples demais. Dipolo induzido é a mais fraca, vão ser substâncias que têm menor ponto de ebulição e fusão. Ligação de hidrogênio, a interação mais forte, as substâncias que são unidas por esse tipo aqui vão ter ponto de ebulição e ponto de fusão maiores. Agora falando só para você, basta você lembrar do seguinte, ó. Essa aqui, interação fraca,
essa aqui, interação forte. As moléculas que estão com esse tipo de interação é aquele casalzinho velho que não tem pegada, o negócio vai ser fraco, a temperatura nem sobe muito, ela já evapora. Já as moléculas que são unidas por ligação de hidrogênio é aquele tipo de casal que na hora que um vê o outro, o coraçãozão já acelera, já fica tucu, 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 a respiração muda, a pessoa fica vermelha, esquenta, é um negócio forte, o negócio é intenso, precisa de energia, para separar os dois o negócio tem que esquentar. Então o ponto de ebulição e ponto de fusão vai ser mais alto, só isso. Se você gostou do vídeo, dá logo um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!